Bom, esse tópico que a gente vai abordar agora, a gente vai falar de orçamento empresarial. Evidentemente que ele é dos itens que compõem a nossa disciplina de contabilidade gerencial, e em razão disso a gente vai falar de uma forma, vamos falar bastante sobre o tema, mas não de forma não tão profunda quanto o tema poderia ser exigido, só até de exiguidade de tempo. Então hoje vamos iniciar falando sobre conceitos introdutórios de orçamento empresarial. Vamos abordar orçamentos estáticos flexíveis, orçamentos de estratégia empresariais, ciclo orçamentário, dentre outras informações. Tá? Queria que vocês observassem, por favor, esse vídeo que vai entrar aí agora. Bom, o vídeo ele traz para a gente esse vídeo apresenta para a gente um barco numa situação de problema em alto mar, sem direção, ou seja, se ele não tem direção, é um grande problema que esse barco tem. E é o que dizem os especialistas, falam. No mundo corporativo, existe uma frase bastante repetida. Uma empresa sem planejamento é como um barco à deriva no meio do oceano. Essa afirmativa, quem poderia me dar ajuda? Por que essa comparação desse empresa sem planejamento é como um barco à deriva no meio do oceano? Como é que a gente poderia fazer essa analogia entre essas duas figuras, essas duas situações? E aí, pessoal? Eu acho que porque, de repente, como você não tem um orçamento, você não sabe para onde está indo, né? Tipo, qual rumo a empresa vai seguir. É mais ou menos isso. Alguém mais tem alguma ajuda? Pode falar alguma coisa? E pessoal? Temos Ana, Érica, Daniel, Samuel. Alguém pode falar alguma coisa aí sobre o que nós acabamos de ver? Só a Michelle está me ouvindo ou os demais estão me ouvindo também? E aí, pessoal? Estou ouvindo, professor. Eu estou ouvindo também, professor. Eu perguntei a vocês agora há pouco o que vocês entenderiam dessa afirmativa aqui, de que no mundo corporativo existe uma frase bastante repetida: uma empresa sem planejamento é como um barco à deriva no meio do oceano. O que é essa comparação dessas duas figuras? O que significaria? A Michelle já deu a colaboração dela. O que a gente poderia falar a esse respeito? É porque sem planejamento a empresa poderia ficar sem rumo. A empresa tem que ter metas, tem que ter um planejamento para alcançar suas metas. Você e a Michelle falaram uma coisa bem semelhante, né? De forma a mesma situação. Ou seja, a empresa, para chegar a algum lugar, ela tem que estabelecer suas metas. Então, se eu não tenho meta, se eu não sei aonde eu quero chegar, como é que eu posso fazer um planejamento? A gente pode chegar a uma situação de continuidade, entretanto, eu não sei aonde eu posso atingir, uma vez que eu não estabeleci nenhuma meta, né? Então, e dessa forma, realmente, na empresa, na gestão empresarial,
são utilizadas inúmeras ferramentas para que os gestores possam chegar a atingir a sua meta, as suas metas. E o orçamento empresarial é uma delas. Que o orçamento, na verdade, ele é um planejamento. Porque para que eu possa fazer um orçamento empresarial, eu tenho que fazer um planejamento. Esse planejamento, ele depende de algumas ações da empresa para que eu possa definir o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar e como eu devo chegar. Porque são inúmeras possibilidades que a empresa tem para que possa alcançar algum resultado. Né? E a gente vai ver ao longo desse tópico como que essa ferramenta é de extrema importância para a empresa. Porque caso a empresa, o gestor, ele não tenha em mente alguma decisão palpável, definida o planejamento, ele pensar somente baseado no fim, ou seja, ele vai vai levar a gestão da empresa como a percepção dele, sem nenhum planejamento prévio. Então, se ele pensar somente no sentimento, no feeling, ou no empirismo, sem nenhum mecanismo palpável, ele pode ter um grande problema, ou seja, a empresa vai avançar, entretanto, ele não sabe aonde chegar, ou se aonde ele chegou, qual foi o resultado. Tá? Então, a gente vai ver que o orçamento, o planejamento, ele vai dar vai se revestir de uma extrema relevância para a empresa, nesse sentido. E quando nós falamos de orçamento, nós vamos falar do orçamento empresarial, que, na verdade, vem ser um plano financeiro para implementar a estratégia da empresa para determinado exercício financeiro. Ou seja, então, quando nós falamos de orçamento, nós vamos falar em um determinado exercício financeiro, a empresa vai se organizar para um período seguinte. Então, em regra, a gente vai falar de exercícios financeiros, de ano fechado. Um ano de 2019, 2020, 2021, então vamos sempre mencionar um exercício. Muito embora a empresa ela possa fazer um planejamento para um período menor, mas, em regra, ela faria esse planejamento para um período de 12 meses. Então, coincidindo com o exercício financeiro, é o que, em regra, acontece. Então, ela verifica o que ela necessita para atingir essa meta que você mencionou agora há pouco, né? Como ele faz para poder atingir essa meta no próximo exercício. Então, é mais uma simples estimativa. Baseia-se em compromissos de gestores e metas a serem alcançadas. Nesse orçamento, nesse planejamento, ele contém inúmeras informações que vai permitir que a empresa defina quais são as prioridades e a direção, ou seja, qual o rumo que a empresa quer tomar para atingir aquele período. Então, nesse caso, a empresa ela necessita elaborar o seu planejamento estratégico. E se nós olharmos esse planejamento estratégico, ele vai ser considerado um dos pilares da gestão e uma das ferramentas fundamentais para que o accountability possa ser encontrado. Ou seja, e essa empresa, uma vez que ela defina, elabore o seu orçamento, ela poderá verificar se esse plano que foi traçado, ele foi alcançado ou não, e caso haja necessidade de uma revisão e até uma reformulação. Então, aqui nós temos uma definição de accountability para facilitar o nosso entendimento. E quando falamos em orçamento, a gente podemos falar em orçamento em dois sentidos, bottom-up ou top-down. São duas formas que a empresa pode se organizar para elaborar o seu orçamento empresarial. Quando nós falamos em orçamento top-down, é aquele orçamento que vem do gestor para baixo, ou seja, da alta cúpula da empresa, ela quem vai definir como será feito aquele orçamento para aquele período seguinte. Então, a alta gerência define gastos, despesas e investimentos. Então, todos esses valores, toda essa expectativa, toda essa previsão parte de cima para baixo, ou seja, da alta cúpula da empresa para baixo. Ou seja, então, a alta direção da empresa que determina quem faz as previsões desse planejamento, desse orçamento empresarial. Ele pode ter como vantagem que essa responsabilidade não fica com gestores de nível inferior.
os quais podem não possuir experiência, acabam gastando tempo, seria melhor investir no gerenciamento da área propriamente dita. Ou seja, nesse caso aqui, essa vantagem seria que a parte do planejamento ficaria com os gestores da alta cúpula, que já tem esse know-how, já tem expertise em elaborar esses orçamentos. E como desvantagem é que eles podem não ter o conhecimento suficiente para que reconheça aquelas necessidades individuais de cada unidade da empresa. Então, eles podem elaborar um orçamento, olhando de cima para baixo, sem que conheçam efetivamente toda a estrutura efetivamente da empresa, como funciona, quais as necessidades da empresa. Mas eles têm know-how, têm expertise na elaboração desses orçamentos. E se nós falarmos do orçamento bottom-up, é aquele orçamento que vem de baixo para cima. Como seria isso aí? Ele começa pegando as informações da base da empresa, da parte operacional, e cada unidade vai construindo como se fosse um sub-orçamento. Então, cada unidade vai construir seu orçamento até que lá em cima, na alta cúpula, na alta administração, eles possam compor, integrar e elaborar uma peça única de orçamento. Então, o orçamento feito da parte da alta cúpula para baixo, ou ele partindo das informações da base da empresa até chegar na alta administração, e com eles podem, assim, elaborar uma peça única também desse orçamento. Tá? Então, o orçamento é top-down ou bottom-up. Tem essas duas possibilidades. Gente, qualquer coisa me interrompa. Tá tranquilo aí? Bom, quando falamos em orçamento empresarial, então o orçamento empresarial é um planejamento. Tá? Então, quando nós falamos de orçamento, nós estamos falando, na verdade, de um planejamento para a operação, o funcionamento da empresa em um determinado período. Então, por essa razão, ele pode ser tido como, pode ser definido como uma expressão quantitativa de um plano de ação. Porque se nós vamos fazer um orçamento empresarial, nós vamos definir o nosso plano de ação, a nossa meta para esse próximo período. O que nós precisaríamos fazer para atingirmos aqueles objetivos. Então, a partir desse orçamento, desse planejamento, decisões importantes serão tomadas, que influenciarão diretamente na saúde financeira da empresa. O que significa isso? Se a empresa ela determina, se ela elabora seu orçamento empresarial, nesse orçamento empresarial, uma das possibilidades pode ser que a empresa veja a necessidade de reestruturação na parte dos seus equipamentos. Então, tem que renovar todo o seu parque de equipamentos. Se for uma indústria, por exemplo, vai trocar todos os seus equipamentos na fábrica. Se ela vai trocar todos os seus equipamentos, evidentemente, isso vai ensejar aumento dos gastos. A empresa vai ter que ter um gasto na substituição desses equipamentos. Se a empresa está fazendo planejamento para aumento de vendas, para aumentar vendas, nós vimos que se eu aumento minha receita de vendas, aumenta meus gastos. Meu gasto fixo se mantém alterado, mas meu gasto variável aumenta. Então, se eu aumento meu orçamento de vendas, vai aumentar necessariamente o meu aumento de compra de materiais, de meus custos variáveis. Então, qualquer que seja o planejamento que a empresa tome para o próximo exercício, ele vai impactar necessariamente e decisivamente na questão financeira da empresa. Tá? Então, deve reunir diversos objetivos empresariais, dentre os quais a busca por um melhor resultado, que necessariamente passa pelo lucro. Então, quando nós falamos em orçamento empresarial, podemos observar como principal objetivo estabelecer metas e objetivos, ou seja, o que nós precisamos fazer para atingir aquele patamar desejado pela empresa. Tá? E dentro desse planejamento, nós podemos mencionar, temos o planejamento estratégico e o planejamento operacional. Quando nós falamos em planejamento estratégico, podemos ter, por exemplo, ter como objetivo a redução de despesa administrativa em até 5 anos. Chegou um dado momento que a empresa percebeu que os gastos com despesa administrativa estão altos, então a empresa pode fazer um planejamento para, nesse período, em 5 anos,
reduzir em 25%. Como ela teve esse planejamento, e ela vai operacionalizar esse planejamento estratégico de longo prazo de 5 anos. De que maneira? Em cada ano, ela vai ter uma redução de 5%. Tá? Então, a cada ano, ela reduz em 5% o valor dos gastos com despesa administrativa. Então, ela faz um planejamento para 5 anos e o planejamento operacional, como ela vai operacionalizar essa redução aqui. Ou seja, a cada 5 anos, a cada um ano, ela reduz em 5% o valor da sua despesa. Tá? Então, dessa maneira, ela consegue verificar, atingir o que foi planejado pela alta direção, planejamento estratégico, e a cada ano ela faz uma redução dos seus gastos através do seu planejamento operacionais. Tá? Então, aqui como a meta anual é atingir uma redução de 5% a cada ano. Tá? E ao final do 5º ano, ela terá atingido a meta de longo prazo, que é a redução dos seus gastos administrativos em 25%. E, como falamos em planejamento e controle, nós estamos falando que a empresa ela faz o planejamento e esse planejamento tem algumas etapas que ela vai ter que seguir. Então, se nós falamos a empresa, primeiramente, elabora o seu planejamento estratégico, como que ela vai viabilizar esse planejamento, aqui é só no papel por hora, como que ela vai viabilizar, ou seja, como que ela vai materializar o que foi planejado aqui em cima. Então, aqui nós vamos ver como ele será executado. Para essa execução, o que eu preciso? Eu preciso de verificar quais os gastos que a empresa terá. Que nós vimos anteriormente que quando eu falar em orçamento, necessariamente envolve gasto, envolve o consumo de recursos na empresa, seja na aquisição de novos equipamentos, mais materiais de consumo, seja na contratação de mais funcionários, seja aumento de tributos, seja aumento de depreciação, ou seja, em algum momento, em alguma circunstância, um novo planejamento ele vai envolver questões orçamentárias. Ainda que haja, se for um planejamento prevendo uma redução de atividade, como estamos vivenciando agora, pode ser que alguma empresa faça alguma previsão para a redução das suas atividades. Evidentemente, nessa redução não vai ser para um gasto maior. Pelo contrário, vai ser para a redução de custos que a empresa estaria ou está tendo nesse momento. Então, uma vez que ela há um planejamento estratégico, vai verificar como vai viabilizar o atingimento desse objetivo, vai verificar qual a questão orçamentária necessária para esse objetivo, vai executar, verifica quais os resultados obtidos, verifica quais foram os desvios, ou seja, o que impediu de atingir aquela meta, e aqui se faz as medidas corretivas. E nesse momento aqui nós temos a parte do planejamento, que temos a parte de execução e controle. Tá? Então, na fase 1, podemos mencionar, aqui ficou no campo do planejamento, e aqui ficou na parte da execução e do controle. E dessa maneira, a gente pode usar essa ferramenta, PDCA, que a gente pode planejar, fazer, executar, checar e conferir e corrigir. Tá? Então, dessa forma, a empresa ela planeja, age, verifica, checa e corrige. Então, vai ser constante. Constantemente, a empresa vai agir dessa forma para que ela possa, porque a empresa, se nós estamos falando de um período cíclico, ou seja, de período de um ano de 2019, ela fez o seu planejamento para 2020. Ao longo de 2020, ela vai fazer todo aquele ciclo novamente ao final do ano. Se as metas não foram atingidas pelo que foi planejado lá em 2019 para 2020, já vão fazer uma nova acerto no seu planejamento para o ano de 2021, para que as possíveis falhas sejam corrigidas e não se repitam mais. Tá? Então, dessa forma, vai fazer essa constante verificação, constante checagem, né, do que foi planejado, se o executado bate com o que foi planejado, para que se faça as prováveis correções para o próximo período, estar livre desses eventuais desvios. Tá? E dessa forma, a gente vai falar de algumas definições para que a gente possa falar em planejamento. Então, o orçamento empresarial tem como função realizar planejamento de receitas, custos, despesas e investimento.
que a empresa terá em um período futuro. Então, se nós falamos em planejamento, falamos em orçamento, necessariamente nós vamos ter que falar de receita. Tá? Porque qualquer coisa que a empresa, qualquer cenário que a empresa se planeje, necessariamente vai envolver aumento ou redução de despesas, de receitas. E, necessariamente, aumento ou redução de custos, aumento ou redução de despesas, aumento ou redução de investimentos. Então, algum cenário a empresa estará projetando para um período futuro. E, via de regra, esse período ele pode ser de 1 a 3 anos, pode ser menor, ou pode ser até um período de longo prazo. Tá? Gente, como é que nós estamos aí? Vamos ver no número já, que vai facilitar, que vai servir para a gente assimilar melhor o que nós estamos vendo agora. Tá? E quando falamos em planejamento orçamentário, o PO, ele tem algumas funções. Orientar para o objetivo, ou seja, qual a meta que eu quero chegar. Quando falamos em planejamento operacional, nós estamos falando em envolvimento de gestor, ou seja, cada unidade da empresa ela tem as suas tarefas, suas responsabilidades para que possa fazer com que aqueles objetivos traçados lá no planejamento seja alcançado. Comunicação integral entre todas as empresas, expectativas realistas, porque não adianta nada a empresa fazer um planejamento de forma que ele não seja alcançável. Tá? Então, por essa razão, tem que fazer um orçamento, tem que elaborar um planejamento, um orçamento que seja factível, ou seja, a empresa é possível atingir aquelas metas. Tá? E aqui embaixo tem umas informações para que seja um planejamento operacional, sistema de autorização, projeção de planejamento. E, dessa maneira, nós podemos identificar o seguinte: quando falamos em orçamento empresarial integrado, ele vai ter algumas funções. Se nós falamos agora há pouco, ele necessariamente vai envolver aumento ou redução de alguns indicadores. Nas vendas, por exemplo, se nós falamos de planejamento, de orçamento, nós temos que necessariamente falar de um orçamento de vendas. Tá? Nenhum orçamento que a empresa faça, ele pode deixar de lado o orçamento de vendas. O orçamento de vendas ele vai ser importante se a minha previsão é aumentar o meu ganho, necessariamente esse aumento de ganho, necessariamente ele vai passar por aumento de receitas. Tá? Então, dessa forma, quando falamos em orçamento, nós vamos falar de orçamento de vendas. Ele incorporará, integrará esse orçamento empresarial. Nesse orçamento de vendas, nós faremos a estimativa de produtos que a empresa venderá mensal, trimestral, quadrimestral, anual. A empresa também precisa fazer um orçamento de custos, ou seja, quanto que a empresa precisa gastar de gastos, despesas administrativas para que possa atingir aquela meta das vendas. Tá? Então, dessa forma, a empresa necessita apurar quanto que ela teria de salário, gasto com salário de vendedores, comissões sobre as vendas, transporte e por aí vai. A empresa também ela precisa fazer um orçamento de marketing, ou seja, se a empresa precisa aumentar suas vendas, para que ela possa aumentar suas vendas, eu preciso aumentar meus gastos com a minha propaganda e marketing. Publicidade institucional, comercial, outras despesas que a empresa possa ter. Ela necessitará recorrer a gastos financeiros, a bancos e empréstimos. Se ela precisar de empréstimos, ela necessariamente vai pagar juros. Tá? Então, ela precisa fazer uma estimativa para verificar se o que ela tem de recursos, recursos próprios, ela conseguiria alcançar aqueles resultados. Tá? Fluxo de caixa, demonstração do resultado, balanço patrimonial. Se a empresa está fazendo um planejamento para o próximo período, qual seria o reflexo que isso teria na entrada e saída de dinheiro? O fluxo de caixa seria alterado? Qual seriam as entradas e saídas de caixas que a empresa teria naquele período? Qual seria o resultado que a empresa teria naquele cenário que a empresa está projetando? E quando nós falamos em planejamento, nós estamos fazendo uma projeção do que vai acontecer no período seguinte. E nessa projeção, a empresa pode projetar também qual vai ser a entrada e saída de dinheiro, ou seja, ela vai saber quanto que vai ter de entrada e saída de dinheiro, de caixa, qual vai ser o resultado que a empresa vai alcançar naquele período, qual o balanço patrimonial. Então, nesse cenário,
a empresa ela vai projetar as possibilidades que ocorrerão no próximo período. Então, se eu tenho a projeção de quanto eu vou vender, eu tenho que fazer a provisão de compras. Ou seja, se eu vou vender mais, eu tenho que comprar mais. Se eu vou produzir mais, eu tenho que comprar mais matéria-primas. Se eu vou produzir mais, o meu equipamento ele poderá sofrer maior depreciação. Então, são informações que necessariamente são de extrema relevância para a empresa. Tá? Então, isso nós estamos falando de uma empresa da área industrial, uma fábrica, no aumento de vendas, necessariamente vai ensejar um aumento de produção. Então, vou ter maior gasto com mão de obra, maior gasto com matéria-prima, maior gasto com custos indiretos, maior gasto. Então, são inúmeros fatores que necessariamente integram um orçamento empresarial. Então, para nós fazermos um orçamento empresarial, nós precisamos definir todas essas informações aqui para que a empresa possa, enfim, gerar uma informação mais próxima da possibilidade de ser alcançada. Porque não adianta nada se eu colocar, se a empresa fizer uma projeção de vendas, se ela verificar que ela não tem condições de produzir. Eu vou dizer que vou vender 1 milhão de unidades e só consigo produzir 100 mil. Então, tem que ser coisas factíveis, possíveis de serem realizadas. Tá? Gente, essa visão aqui, para vocês, está tranquilo até agora? Que o orçamento ele é uma peça, entretanto, essa peça depende de inúmeras outras informações que nós veremos daqui a pouquinho. Tá? Nós damos exemplos numéricos, inclusive, de que a empresa precisa fazer para atingir esse objetivo em um determinado período. Até aí tranquilo? Sim, tranquilo. E aí, pessoal? Professor, estou aqui, professor, mas eu estou trabalhando, então eu não estou prestando tanta atenção, tá? Só para sinalizar. Nós vimos agora há pouco, então, nesse cenário, o que a empresa precisa ter no planejamento, na execução do seu orçamento, no planejamento, na elaboração do seu orçamento, que tipo de informações ela precisa elaborar para que possa ter uma peça orçamentária para um determinado período. Tá? Então, o que nós vimos, o que nós acabamos de ver, previsão de vendas, produção de custos, despesas com vendas, mão de obra, despesas gerais, despesa indireta, fluxo de caixa, são informações que a empresa necessariamente precisa levantar, elaborar, para que possa definir o seu orçamento. Tá? Então, quando nós falamos em previsão de vendas, ou seja, orçamento de vendas, eu preciso saber, eu vou olhar, normalmente a gente olha para o ano anterior para ver qual foi o cenário que nós tivemos. O cenário do ano anterior possibilita o crescimento da venda do meu produto? Eu tenho expectativa de novos negócios com o meu produto? Tá? Se eu aumentar minhas vendas, meu imposto ele vai aumentar. Eu tenho, uma vez que a gente paga imposto sobre o total de receitas auferidas. Então, a empresa ela necessita, ao fazer sua previsão de vendas, levar em conta todos esses fatores aqui. Quando nós falamos de despesas gerais administrativas, a empresa não pode desconsiderar, não pode ignorar outros fatores de extrema relevância para a empresa. Tá? Ainda que não componha a sua atividade fim, mas ela não tem como exercer a sua atividade fim sem as despesas administrativas. Tá? Então, são despesas relevantes que a empresa também não pode deixar de considerar na elaboração do seu orçamento empresarial. Se nós estamos falando de orçamento de uma empresa, não temos que deixar de lado os gastos que a empresa terá com mão de obra. Não só mão de obra direta, como a mão de obra indireta também. E na apuração do valor da mão de obra direta, do salário do pessoal, além do salário, ele vai ter que levar em conta, fazer uma projeção de 13º, férias, indenizações, treinamentos, ou seja, uma série de informações que são relevantes para que a empresa possa definir e elaborar o seu orçamento empresarial para um determinado período. Tá? Aqui tem uma tabela que pode ajudar na empresa na elaboração de um orçamento. Tá? Quais são as informações, eu tenho qual o faturamento que eu preciso, se aumentar meu faturamento, aumenta meu tributo, aumenta meu faturamento líquido, evidentemente, eu vejo quais são os gastos que a empresa deveria ter naquele período,
E, com isso, ela começa a montar, dar estrutura a seu planejamento operacional. Tá? E nós vimos que, naquela ilustração anterior, que temos inúmeros orçamentos. Então, para nós compormos esse nosso orçamento empresarial, necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que ter um orçamento de custos variáveis. Tá? Se eu aumento minha receita, para eu aumentar minha lucratividade, eu aumento meus gastos variáveis. Porque já vimos que o custo variável ele aumenta na proporção da receita de venda. Se eu vendo mais, eu gasto mais. Então, se a minha projeção de receita de vendas é para mais, eu não posso deixar de lado, não posso desconsiderar meus gastos variáveis, que também subirão na mesma proporção. Se nós estamos falando de produção, eu necessito ver qual foi o gasto que a empresa tem com o pessoal, como acabou de ver ali agora. E nesse gasto, não posso deixar de lado os gastos não só com salário, mas também os encargos sociais. Então, despesas operacionais, deduções sobre vendas. Quando a empresa faz um planejamento, faz um orçamento, ela também não pode deixar de lado os valores, eventualmente, que a empresa tem com frete, comissões, devoluções de vendas, abatimentos, ou seja, ela faz uma projeção do que poderá ter naquele período, para que, ao final do exercício seguinte, ela não tenha nenhuma surpresa. Tá? E assim como o orçamento para investimentos. Conforme vimos agora há pouco, eu mencionei agora há pouco, se a empresa está se planejando para o próximo exercício, no próximo exercício ela pode viabilizar a substituição de alguns equipamentos. E no que ela precisa substituir alguns equipamentos, ela necessariamente vai ter um consumo de recursos maior naquele período. Então, ela vai precisar investir em máquinas, equipamentos e também na capacitação de pessoas para que possam operar aqueles novos equipamentos. Tá? Então, mais uma vez, não podemos deixar de lado nenhuma dessas informações na elaboração de um orçamento ou de um planejamento operacional. Nesse exemplo aqui, nós veremos mais outro mais adiante, mas esse aqui vai nos dar uma ideia de como funciona esse orçamento de vendas. Tá? Supondo que a empresa ela tenha em um dado exercício financeiro, ela vendeu 30 mil unidades de um produto A, 12 mil unidades do produto B, então vendeu 42 mil unidades. Se o preço de vendas desse produto A é 20 mil, 30 mil vezes 20 mil, 600 mil. Se o imposto sobre venda corresponder a 25%, nós teríamos aqui 150 mil de receita de vendas. Receita líquida da empresa, 450 mil. E se o CMV corresponde, em média, a 40% do valor das vendas, então, 240 mil, nós temos um lucro líquido, lucro bruto aqui, 210 mil. Tá? E se a empresa, no produto B, vende 12 mil unidades a R$30, 360 mil reais, imposto sobre vendas 25%, 90 mil, 270 mil líquida, receita líquida, CMV 40% do montante das vendas, 144 mil, e receita, lucro bruto, 126 mil. Então, nesse momento, a empresa teve de lucro bruto 336 mil. Se ela faz uma expectativa, faz uma projeção para o próximo exercício, o que ela pode fazer? Ela pode querer aumentar suas vendas em 10% do produto A e 8% do produto B. Dessa maneira, nós temos aqui 33 mil unidades e 12.960 previstos para o próximo exercício. E ela também pode fazer um planejamento de um aumento no preço unitário do seu produto. Se ela aumentar em 4%, aquele produto que a hora foi 20 reais, passaria para 20,80, e o de 30, com um aumento de 5%, passaria para 31,50. Dessa maneira, nós temos um novo valor de receita bruta para o próximo período. Então, agora nós temos 33 mil unidades a 20,80, temos uma receita bruta de 686 mil. O imposto sobre vendas também aumenta, porque ele é 25% da base da receita bruta. Se a receita bruta aumenta, ele também aumenta. Houve aumento aqui da receita operacional líquida e o CMV aumenta na mesma proporção. Se nós compararmos com o outro valor anterior, ele vai mostrar exatamente essa diferença que nós tivemos de um período para o